Galera, a segunda temporada de One Punch Man realmente acabou. Já era, agora só em 2020. O que é bastante frustrante, porque aquilo que a gente mais esperava ver não aconteceu, que era a luta entre o Garou e o Saitama. Mas como é que será que foi essa luta no fim das contas? A gente vai ver isso nesse vídeo agora. Vamos lá! Antes, Peter aqui. Sim, galera, a segunda temporada, né, infelizmente acabou. E ela acabou da pior forma possível, que é sem fechar nenhum ciclo, não é verdade? Ué. Nem a Associação de Monstros foi derrotada e nem o Blast apareceu. E nem o Saitama lutou contra o Garou. Coisa que não aconteceu na primeira temporada, já que ela acabou exatamente depois que o Boros foi derrotado, né? E a cidade que ele destruiu foi reconstruída. Então, acabou bem acabado, digamos assim. Mas o One Punch Man não é feito só de anime. É preciso lembrar que a primeira obra oficial de One Punch Man criada pelo One é uma webcomic, que depois de um tempo, né, da publicação dela, é redesenhada pelo Yusuke Murata e adaptada para o mangá, para só depois se transformar num anime. Então aquilo tudo que vocês viram no anime, na verdade já aconteceu no mangá e na webcomic faz tempo. E no caso da luta do Saitama contra o Garou, nem no mangá, né, só na webcomic aconteceu. E hoje, né, eu tô aqui para contar para vocês o que realmente aconteceu na luta final entre o Garou e o Saitama nessa webcomic. E sem risco de spoiler, porque tanto o mangá quanto o anime já mostraram que podem apresentar modificações para deixar a história mais fluida, né, e mais interessante. Então assim, a chance de chegar no mangá e acontecer algo diferente da webcomic é bem real. E com o anime, logicamente, é a mesma coisa. Então o que eu vou apresentar pra vocês agora é a versão dessa luta do autor. Mas antes, bora deixar aquele like, ameaça nível Deus, porque a segunda temporada acabou, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre One Punch Man. E pra compartilhar isso com você, a gente conta com a sua inscrição. E ativa o sininho também pra você receber as notificações de novos vídeos todos os dias. É muito importante, galera. De domingo a domingo lançando vídeos novos. Eu sei que você não vai se decepcionar. Valeu! Antes de resumir como foi a luta entre o Saitama e o Garou, é preciso dar uma breve explicação do contexto em si. Primeiramente, né, da mesma forma que o Saitama, o Garou também quebrou o limitador dele. Mas ele fez isso de uma forma diferente. Porque ao contrário do Saitama, né, que só perdeu o cabelo, o Garou sofreu um tipo de mutação e teve o corpo dele transformado. Ele mudou completamente. O que aconteceu foi que o Gyorgyorou, aquele monstro cheio de olhos, né, que mandou uma mensagem para a Associação de Heróis, na verdade é um tipo de cientista que também estava estudando o limitador e descobriu que podia romper o limitador dos seres vivos através das células de monstros. O primeiro experimento que deu certo pra ele foi exatamente o Lord Orochi, porque os outros que ele tinha feito, né, acabaram morrendo de overdose nessas células. Porém, o Gyorgyorou viu no próprio Garou a oportunidade de superar a última criação dele. Só que o Garou não tinha o interesse de se associar e acabou se tornando um monstro pelo próprio puro desejo de se tornar monstro. Ele então enfrenta vários heróis da associação já transformados, incluindo a poderosérrima Tornado. Mas quando ele tá prestes a comemorar a vitória dele por conquistar o objetivo de se tornar um monstro, né, e derrotar a associação, aparece quem? O Saitama. A tensão entre o Garou e o Saitama começa com o olhar do Garou, com o canto do olho, enquanto o Saitama pergunta quem era ele e o que estava acontecendo. O Garou, sem nem pedir licença, acaba dando um soco na direção do Saitama, que simplesmente desvia, deslocando o rosto pro lado. Só que o simples deslocamento de ar do punho do Garou causa várias rachaduras no chão. Até que o Saitama continua perguntando o que está acontecendo e se ele quer arrastar ele para uma briga. O Garou então questiona o Saitama, perguntando se ele pensa que aquilo é algum tipo de disputa. Então o Saitama responde algo como: se não é uma disputa, é o que então? E logo depois ele completa fazendo pouco caso do Garou, dizendo que, em primeiro lugar, ele nem sabe quem é o Garou. Típico do Saitama. E depois pergunta se ele ficou irritado com os outros heróis, né, por ele ter perdido no videogame. Mas o Garou então questiona se ele foi mandado pra enfrentar ele, né, sem receber nenhuma informação sobre o Garou. E se pro Saitama, ele se parece humano. Mas aí o Saitama se mostra aquele mala sem alça, que ele sempre se mostrou. Além dele dizer que o visual do Garou parece só uma roupa mal feita, ele também diz que ninguém chamou ele. Ele só foi porque mora no bairro e avisar que estavam fazendo muito barulho. Típico também do Saitama. O Garou diz pro Saitama que já derrotou os heróis classe S. E que enfrentar um herói classe B, que é herói só por hobby, não acrescentaria em nada na vida dele, do Garou. Só que o Saitama, mais uma vez, acaba tocando na ferida do Garou, quando ele diz que o Garou também faz aquilo tudo por hobby. Quanto mais eles conversam, mais o Garou vai ficando pistola. Só que a coisa começa a ficar mais séria quando o Saitama diz que nessa confusão toda a casa dele acabou sendo destruída. E ele também não pode ignorar que viu o Garou ferindo outros heróis. Ele diz inclusive que se o Garou não tem interesse nele,
não tem problema, porque o próprio Saitama tem interesse em dar umas boas surras no idiota vestido de monstro. Ele chega até a dar a chance ao Garou de pedir desculpas, ou ele iria matar o Garou. O Garou acaba perdendo a paciência e revela que ele era o humano autoproclamado monstro, né, que também foi conhecido como caçador de heróis. O Saitama se lembra desse boato, né, mas ele mal sabe que já tinha dado umas chapuletadas no Garou, lembra? Vá pra aquele chute lá. O Garou começa a ficar muito nervoso, porque o Saitama aparenta estar muito calmo, mesmo diante de vários heróis classe S derrotados. E ele acredita que o Saitama tá provocando ele. Mas então o Garou tenta rebater essa tal provocação, dizendo que vai matar uma criança que tá logo ali do lado. Só que o Saitama, mais uma vez, apresenta toda aquela calma do mundo e fala que não tem criança nenhuma ali, que o Garou tava apontando pra outro lado. E isso irrita muito o Garou. E o Saitama ainda completa dizendo que é por causa dessa má atuação que ele não tá convencido de que o Garou seja um monstro. Até que o Saitama diz que vai dar um chute na bunda do Garou e começa a andar lentamente na direção dele. Tá esquentando, galera. O Garou então perde a paciência e dá um soco com toda a força no Saitama, que levanta uma nuvem de poeira. Garou se dá como vencedor, mas evidentemente a poeira baixa, o Saitama aparece. E logo dá um soco normal na fuça do Garou, atirando ele pra muito longe. Mas o Saitama ainda diz que é a primeira vez que, que o monstro ataca ele se contendo. Isso confirma o ponto de vista dele de que o Garou não é um monstro. Você tá entendendo? Meio que o Saitama tá dando uma chance pro Garou. O Garou se levanta e com um movimento rápido vai parar atrás do Saitama. Só que o Saitama agarra o braço do Garou e joga ele contra o chão. E isso provoca um terremoto, tão forte, porque ele bateu o Garou no chão. E assim, cara, por mais que ele já seja todo quebrado, o Garou ainda consegue se levantar, se questionando o que tá acontecendo e como o Saitama pode ter uma força tão monstruosa. E ao ver que o Garou consegue continuar, o Saitama aparenta ficar realmente empolgado, Ele gosta desse tipo de coisa. Finalmente ele vai ter algo empolgante pra ele. Até que o Garou finalmente entra na posição de estilo de luta que ele aprendeu no dojo do Silver Fang. O estilo punho de água corrente, pedra esmagadora. E só aí que o Saitama se liga que o caçador de heróis e o discípulo do Silver Fang, que se rebelou, eram a mesma pessoa. E ele até se pergunta se vai continuar sendo amigo do Silver Fang se ele chutar até a bunda do aluno dele. O Garou parte pra cima com um golpe, mas o Saitama tem reflexos muito rápidos, desvia de todos os golpes, o que surpreende o Garou. Mas quando o Saitama tenta contra-atacar, o Garou também usa o conhecimento dele em arte marcial para evitar os golpes do careca de capa. O Garou percebe que, embora o Saitama tenha muito mais força, muito mais velocidade, mais reflexo, ele é um completo amador em artes marciais. E por isso ele consegue ler todos os movimentos do Saitama e até evitar os golpes também. Ele explica, que não poderia evitar os golpes do Saitama contando só com a velocidade de reflexo. Então ele faz isso se esquivando antes dos golpes acontecerem. Ou seja, instinto superior. Entendeu? Só que o Saitama dá uma risadinha, então pergunta se ele pode começar a levar a luta a sério. O Garou questiona se o Saitama realmente não lutou a sério até aquele momento e percebe que o Saitama tá procurando algum lugar específico ali mesmo e pergunta o que o Saitama tá fazendo. O Saitama diz que, já que o Garou vai mostrar tudo que ele sabe de artes marciais, então ele, o Saitama, vai mostrar o quão sério ele pode ficar. Então o Saitama se abaixa, bota as mãos no chão e simplesmente joga o chão pra cima, que acaba fazendo, uma chuva grande de escombros, jogando o próprio Garou pro alto. O Garou acredita que o Saitama tava usando os escombros para se esconder e atacar ele de surpresa, mas logo ele nota, que o chão não chegava nunca. Ele ficou simplesmente de queixo caído com quão alto o Saitama conseguiu jogar ele e todos aqueles escombros. Então o Saitama aparece atrás dele e realiza socos normais consecutivos, que mais uma vez deixa o Garou arrebentado. O Garou se levanta com a esperança, de acertar o Saitama em pleno ar e usa um ataque chamado Ataque Instantâneo do Deus Assassino. E o Saitama revida com socos normais consecutivos, mas a troca de socos entre eles vai aos poucos sobrecarregando o Garou. Enquanto está em pleno ar, o Garou começa a se questionar como é que o Saitama fica simplesmente de pé com a guarda baixa e se esquece que ele ainda está em queda livre e acaba caindo e ficando com a cabeça enterrada no concreto. O Saitama anda até o Garou e mais uma vez começa a questionar as intenções dele e se realmente ele pensa que é um monstro. O Garou de novo se levanta rapidamente, e dá uma chave de perna no braço do Saitama, igual lutadores de jiu-jitsu, Mas o Saitama se livra dele só sacudindo o braço. E depois do Garou falar que precisa de muito mais pra vencer o Saitama, aí o Saitama simplesmente surge e dá um gancho de direita no Garou, que joga ele pra muito alto. Enquanto ele tá no ar, ele começa a arriscar tudo que não funcionou na batalha, ou seja, técnica, força, velocidade, estratégia, até que ele se pergunta como é que ele pode derrotar o Saitama. E ele percebe, que ele precisa abandonar completamente a humanidade que ele tem e se tornar um monstro completo. E quando ele faz isso, ele retorna como um monstro gigante, com chifres maiores e placas ósseas, saindo pelas costas,
parecido com o Apocalipse. E assim o Garou agradece ao Saitama, porque graças a ele foi capaz de atingir o real objetivo que ele tinha, que era se tornar um monstro. O Saitama então pergunta qual seria o objetivo dele depois de se tornar um monstro. E o Garou fica sem palavras, dizendo que só vai saber disso depois de matar o Saitama e parte pra cima dele com um soco. Mas, só pra variar, o Saitama desvia e revida com um soco na boca do estômago. O Garou fica surpreso, né, que nem com essa forma final ele é páreo pro Saitama. E num suspiro final, tenta acertar um último soco no Saitama, que é bloqueado com uma cabeçada séria. E assim a luta termina. É claro que o webcomic é maior e outras coisas acontecem depois disso. Mas, né, o nosso objetivo aqui era mostrar como que se desenrolou a luta entre o Garou e o Saitama. Porque, cara, eu tava muito no hype pra saber esse resultado. E uma coisa que dá pra concluir é que se acontecer no anime a mesma coisa que aconteceu no webcomic, então o Garou já aguentou muito mais do que o Boros. Porque assim, o Boros morreu com um soco sério, que na verdade nem atingiu diretamente ele. O que matou o Boros, na verdade, foi só a onda de impacto. Já o Saitama acertou o Garou com uma cabeçada séria direta. E ele ainda continuou vivo, embora impossibilitado de continuar a lutar. Galera, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, não deixe de comentar aí embaixo a sua opinião sobre ele. E se vocês querem mais vídeos sobre One Punch Man, comentem também, eu preciso muito desse feedback. Bora encher essa aba de comentários aí. E bora conhecer o nosso clube de membros aqui do Nerd, galera, o Nerd Space, com vídeos exclusivos, vídeos antecipados, com link pra você falar comigo no Discord direto, lives, é bem bacana também. Se você quiser apoiar o canal, clica no botão Seja Membro e você vai ter acesso a tudo isso. E não esquecendo, se inscreve. A sua inscrição é o top, fortalece muito. 5 anos fazendo vídeos pra vocês todos os dias, a gente tá chegando a 10 milhões. E você fazer parte de tudo isso vai ajudar demais. Muito obrigado de coração. Até a próxima, valeu, fui!